no vaso alheio. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz que o vaso pertence a Deus. Ele fala que nós não podemos tocar no vaso alheio, porque o vaso não vos pertence. Deixa eu dizer uma coisa: o que é tocar no vaso alheio e o perigo que tem? Eu recebi uma profecia de uma irmã em um ciclo de oração como esse, que Deus iria me dar uma casa. Eu morava dentro da casa da minha mãe, estava com acho que um mês que eu tinha abandonado a casa que eu morava de aluguel, por falta de condição de pagar. E fui para a casa da minha mãe com a minha esposa e meu menino. E ela estava grávida da minha menina. E eu fui para o ciclo de oração chorar nos pés do Senhor. Quando uma irmã começou a profetizar e disse: Deus ia me dar uma casa. Eu tinha emprego, trabalhava na TBM à noite. Deus ia tirar o meu emprego e eu ia ser mantido, sustentado pela obra do Senhor. Mas como a irmã, o vaso que estava dando o recado, era uma irmã que, como o pessoal chama por aí, acho que é moça velha, aquelas senhoras que fica senhora e nunca se casou. E ela também tinha um problema que na igreja todo mundo, irmãos, condenava ela por dizer que ela não tinha um juízo certo. Ela era vesga, ela era aquelas pessoas que o braço, quando nasce, é atrofiado, e as pernas também. Ela era cheia de problemas físicos. Diga assim: não olhe para o vaso. Eu olhei para o vaso. Quando ela deu aquele recado, pastor, eu no meu coração, sem abrir a boca, eu só fiz dizer comigo: essa mulher é doida. Essa mulher é doida. Isso aí não vem de Deus, não. A irmã Célia, que era dirigente do ciclo de oração, ela na mesma hora se levantou falando em língua estranha e profecia, colocou o dedo na minha cara e disse: olha, homem, por que tu tocou na minha serva? Por que tu tocou no meu vaso? Por que tu falou da serva alheia? Eis que eu te digo que por causa que tu falou da minha filha, tu vai cuspir e vomitar sangue. Quantos dias? Diga de novo: não toque no vaso alheio. Não toque no servo alheio, porque o vaso não te pertence. Tira a mão do vaso, o vaso não é teu. Tira a mão do vaso, o vaso é de Deus. Não olha para o vaso. É perigoso tocar no vaso. O vaso é alheio, o vaso é de Deus. O ciclo de oração era uma quinta-feira à tarde. Passou quinta, passou sexta, passou sábado, no domingo na escola dominical pela manhã. Senti uma coceira na garganta, uma irritação. Quando eu fui cuspir, irmãos, eu vomitei só sangue. Não tinha outra coisa, era sangue. Na minha igreja tinha um diácono que hoje ele é pastor. Ele era na época subtenente dos bombeiros, hoje ele é aposentado. Eu chamei ele, ele veio até mim. Quando ele viu a situação, ele para o Hospital do Maracanaú, a área de tisiologia, que é a área dos tuberculosos. A doutora que me recebeu, que ela trabalha na Messejana, ela era chefe geral na Messejana. Quando ela viu eu vomitando sangue, cuspindo sangue, ela disse: esse homem não tem mais condição de ficar em casa. E eu disse para ela: eu vou voltar para casa. Ela disse: eu estou ligando para a polícia agora. Você está proibido de se aproximar da sua casa e da sua família. Você está tuberculoso, sua tuberculose é grave. Você está com hemorragia. Eu pergunto, na via das dúvidas, é melhor acreditar no vaso ou falar alguma coisa? Oh glória! Oh glória! Irmãos, eu aprendi isso, pastor. Na via das dúvidas, eu não sei se vem de Deus ou se não. Eu prefiro me calar e dizer: manda mais, papai. Eu estou recebendo é tudo. Eu estou recebendo é tudo. Irmãos, eu passei mais de um mês internado, vomitando sangue. Em 7 dias que eu estava internado, morreu 15 pessoas na minha frente. A enfermaria que eu estava era eu e mais 3 camas. Logo na primeira semana morreu todos os 3. Veio mais 3, morreu do mesmo jeito. E eu ficando lá na fila. E eu disse: Senhor, tu vai me matar aqui, eu vou morrer aqui, eu não vou ficar aqui não. Lá é no último andar, irmãos, no Hospital do Maracanaú. Não sei se ali é o 3º andar ou o 4º andar. Sei que eu fui no parapeito, eu olhei para baixo e disse assim: Senhor, antes de eu me matar, eu me jogo. O que foi que Deus fez? Enviou 2 irmãos lá no hospital. Chegaram para mim e disseram assim:
Deus nos mandou aqui para dar um recado para você que você é crente. Eu olhei para ele e disse: crente eu não sou não. Ele disse: rapaz, mas Deus nos mandou aqui porque tu é crente. E eu disse: não, eu não sou crente. Aí você fala: mas Deus não se engana. Se Deus mandou é porque você é crente. Aí eu me lembrei de Pedro quando negou a Jesus. Mesmo Pedro dizendo que não conhecia Jesus Cristo, mesmo assim o pessoal dizia: ele era um dos discípulos. Porque depois que você aceita Jesus, você pode se desviar e ir para a direita, para a esquerda, para qualquer lugar, mas tem uma marca na sua vida que nunca mais sai. Tem algo em você que nunca mais sai da sua vida. Uma marca de Jesus. E eu não aguentei mais, chorei e disse: sou crente. Pois Deus mandou dizer que você quer sair daqui, você comece a fazer a obra. Comece a pregar, comece a ganhar alma. Porque quando você começar a ganhar alma, eu vou lhe tirar deste lugar. Eu ainda quis mirar, irmãos, com o vaso. Eu ainda olhei para eles com vontade de pular em cima dos dois. E disse: como é que eu vou fazer a obra se eu já estou aqui para morrer? Estou vomitando sangue. Já morreu tantos na minha frente. Eles disseram: Deus mandou dar o recado, foi assim. E foram-se embora. Eu olhei no outro dia, na enfermaria de lado, tinha um isolamento. Tinha um rapaz lá que estava isolado há mais de 10 dias. Esse rapaz, eu vi a conversa das enfermeiras dizendo que nenhuma delas combinaram, sem assistente social do hospital saber, para nenhuma limpar esse rapaz, tratar desse rapaz. Por quê? Ele tinha tuberculose, ele tinha AIDS, estava com suspeito de meningite, ia ser trazido agora por São José, na minha época. E elas disseram que ninguém tocava nele, elas de luva e máscara. Ele fazia necessidade, irmãos, todo dia. E todo dia ele tinha uma hemorragia, e todo dia ficava cheio de sangue na cama dele. Era uma coisa terrível. E Deus falou no meu coração através da profecia daqueles homens. Eu disse: olha, traga eles para cá, coloque aqui do meu lado que eu vou cuidar dele. Não precisa ninguém saber, só coloque na mesma enfermaria que eu. Eu dou banho, eu limpo, eu faço tudo. Irmãos, parecia um bebê nas minhas mãos. Eu cuidava como se fosse o meu filho, uma criança pequena. Porque ele fazia necessidade, eu ia lá e lavava e limpava, como um pai e uma mãe faz com o filho recém-nascido. Eu colocava ele todo dia na cadeira de roda, levava para o banheiro do hospital. Eu pedia ao marqueiro, eu pedia a pessoa do hospital uns panos, umas toalhas que eram usadas no hospital para cobrir a cama. E como ele tinha que trocar de 5, 6 panos por dia, eu usava aqueles panos dele ali tudinho e ia escondendo dentro do armário. Para quê? Para que de madrugada eu pudesse trocar os panos dele. Nisso aquele rapaz aceitou a Jesus. Ele tendo aceitado a Jesus, irmãos, eu tive uma surpresa. Porque ele estava condenado à morte. E para minha surpresa, encheu de médico um dia no hospital, querendo saber o que estava errado no diagnóstico daquele rapaz. Por quê? Porque olharam os exames novos que foi feito. Ele não tinha mais nenhum sintoma de AIDS, de meningite ou de tuberculose. O rapaz estava 100% curado da doença. E eu comecei a me alegrar e disse comigo mesmo: agora eu vou sair do hospital. Aí o Espírito Santo chegou perto de mim e disse assim: agora tu vai ficar no hospital. E eu disse: Jesus, a profecia é: faça a obra que eu saio daqui. E agora o senhor vem e disse que eu vou ficar. O senhor disse: se preocupe não, que eu estou preparando mais um. Chegou outro, um senhor de 68 anos. Ele estava também com tuberculose, mas ele estava com o câncer já no pulmão, no esôfago e nos rins. Estava espalhado no corpo dele. Comecei a pregar para aquele homem, comecei a cuidar daquele homem. Ele aceitou Jesus. Até que quando ele aceitou Jesus, irmãos, chegou a minha alta. Eu saí do hospital, como o senhor falou. E um dia eu estava indo para o hospital com a minha esposa, que ela estava fazendo o pré-natal da minha menina. E quando eu fui chegando na entrada do hospital, chegou a ambulância. Quem desce da ambulância? Aquele mesmo homem. Ele vinha do hospital de Fortaleza. Para minha surpresa, quando ele desceu da ambulância, que ele me viu, ele correu em minha direção, me agarrou assim nos pés e me levantou chorando, feito uma criança. E eu dizendo: me coloca no chão, me coloca no chão. E ele dizendo: não, eu fui curado, não sei o que, aquela coisa toda. Eu disse: não faça isso, que é pecado. Eu sou homem como você. Eu sou seu conservo como de Jesus Cristo. Quando eu vi, estava cheio de guarda em minha volta, com cacetete para dar em mim, achando que eu estava fazendo alguma coisa com o homem. Quando ele pegou os exames, ele vinha na clínica em Fortaleza e ele começou a gritar, a chorar e a pular, dizendo o seguinte: eu fui curado, não tem um tumor mais em mim, não tem mais a tuberculose em mim, eu vou para minha casa. Para a glória de Deus. Mas o que eu quero passar para você aqui, nesse testemunho, irmãos, é que Jeremias desceu à casa do oleiro.
Ele viu o vaso na mão do oleiro ser desmanchado e ser feito de novo. Eu fui um vaso como esse na mão de Deus. Eu precisei ser quebrado, ser moldado, ser desmanchado para ser feito um vaso novo. Às vezes, dentro da casa de Deus, é preciso Deus pegar de vez em quando um e descer ao leito do hospital, descer até mesmo a funerária para velar um ente querido, para ele entender que o vaso é apenas um vaso de barro. Jeremias capítulo 45, versículo 5 diz assim: não sabes tu que és um caco entre outros cacos de barro? E pode o caco dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Quem pode resistir? Se Isaías diz que ai daquele que cai nas mãos do Senhor, que agindo e operando Deus, ninguém impedirá o seu agir. Se coloque de pé nessa tarde. Aleluia. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Cadê os vasos de barro? Levante a mão. Aleluia. Vaso de barro na casa